E aí, pessoal, eu sou o Marquinho do sítio Santa Cecília, tenho 32 anos, crio galinha caipira desde os 6 anos, então já tenho aí 26 anos de experiência, 2 anos de experiência na criação de aves ornamentais, sou formado técnico em agropecuária, tenho curso de empreendedor rural, curso de criação de aves ornamentais, e no vídeo de hoje eu vou dizer para vocês como começar a criação de galinhas de aves ornamentais do zero da maneira correta. Esse vídeo vai ser uma aula muito importante assistir até o final, porque eu vou dar 6 dicas que você precisa saber antes de começar a criação, mais uma dica depois que você já ter começado, e 3 maneiras de ganhar dinheiro sem ser venda de ovos e venda de aves com a própria criação. E também eu vou falar de um mega projeto que, se Deus quiser e se vocês me ajudarem no crescimento do canal, eu vou pôr em prática, vou montar um mega criatório aqui de galinhas ornamentais e de outras aves ornamentais também, que eu gosto bastante, que é o meu sonho. Então, é uma coisa que hoje parece impossível, né? Mas eu não vou deixar de sonhar, não vou deixar de lutar e vou atrás. E essas dicas que eu vou dar para vocês vai servir para mim e eu vou ir usando na prática conforme Deus for me permitindo. Então, desde já peço, se você já é inscrito, muito obrigado. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Quem puder aí, deixe o seu joinha. Qualquer dúvida, comenta, que eu sempre respondo os comentários. Pode comentar aí à vontade. E, se possível, compartilhe o vídeo aí com algum amigo que gosta desse tema, desse assunto. Então, chega de enrolação e bora pro conteúdo. Primeira coisa que a gente tem que procurar saber é sobre a legislação, né, do nosso município e do estado. Tem estado que é preciso só um cadastro para você criar aves. Outros estados é preciso você ter o registro, né? É obrigatório ter o registro. E por que eu tô falando isso? Porque já pensou se você começa um criatório, monta o seu criatório e depois, por causa da lei, é forçado a ter que parar de criar. Então, é muito importante você saber sobre as leis, né? E procurar saber o que é permitido e o que não é permitido. Aí você fala, eu vou criar por hobby. Então, você vai saber até quantas aves é permitido criar por hobby na cidade ou no sítio, né? Obter todas as informações para você ter o seu criatório, a sua criação aí dentro da lei e para não ficar na informalidade, né? Segunda coisa aí é pesquisa de mercado. E eu recomendo já fazer nessa pesquisa de mercado um cálculo do custo de produção. Então você vai pesquisar, você vai saber se na sua cidade, na sua região, se vende melhor ovo, se é melhor a venda de frangos, ou se vende aves ornamentais, de repente é uma criação de brama, ou de polonesa, de gigante, sedosa. Então você vai descobrir aquilo que na sua região tem mais procura e é mais importante, né? E aí eu já recomendo você calcular quanto que você vai gastar para produzir. Por exemplo, você vai lá e faz uma pesquisa de mercado e vê que na sua cidade, na sua região, tem muita venda de ovos. Então você fala assim, vou produzir ovos. Mas daí você vai lá e faz o cálculo do custo de produção, ração, as baias que você vai construir, instalação, tudo, e vê que você vai gastar lá R$5 para produzir uma dúzia de ovos. E você vai vender a 8. Então tá tendo um lucro, então tá bom. Ou então você vê lá e fala, eu vou gastar R$10 para produzir uma dúzia de ovos, mas só vou vender a 7, vamos dar um exemplo. Então não compensa. Então não adianta você, mesmo que tenha mercado, não adianta você começar, porque daí vai ter prejuízo. Por exemplo, se falar, eu vou criar sedosa, vou vender pintinhos de sedosa. Aí você vê que gasta R$15 para produzir um pintinho. Você vai vender a 20. Então tá tendo um lucro. Aí de repente você vê que gasta R$15, mas só vai vender o pintinho a 10. Então não vai ter lucro. Então muito importante você saber sobre isso, saber qual que tem maior procura, né? Fazer a pesquisa de mercado direitinho e já ter uma ideia de quanto você vai gastar para produzir, para não correr risco de ter prejuízo e de ter que parar com a sua criação. O terceiro passo, a terceira dica é faça aquilo que você gosta. Procure analisar o seu gosto. Porque, na minha opinião, ter lucro é importante. Você trabalhar a seleção, melhoramento genético é importante. Mas o mais importante é o seu prazer, o seu gosto de criador, a sua satisfação.
de criar aves, né? Para mim, ser criador é mais importante do que ter lucro, do que qualquer outra coisa. Eu sei que o lucro é indispensável, né? A gente tem que ter lucro para se manter. E mesmo que você criar por hobby, né, você vai ter que ter uma outra fonte de renda aí para sustentar a sua criação. Então, não que o dinheiro não seja importante, é importante. Mas eu acho importante você fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Então, por exemplo, você vê que na sua cidade, na sua região, a melhor opção é trabalhar a venda de ovos. Mas você quer criar brama, quer criar sedosa, polonesa, índio gigante, você não quer trabalhar a produção de ovos caipira. Então eu acho que não adianta começar não, mesmo que você veja que é uma boa fonte de renda, mas se for para fazer um trabalho sem ser feliz, eu acho que não vale a pena não. Então você vai pegar, né, seguindo aí o passo a passo, você vai ver o que você consegue fazer de acordo com a legislação do seu município, do seu estado. Você vai ver fazer a pesquisa de mercado, ver aquilo que é mais lucrativo e vai combinar com aquilo que você gosta. E se aí tiver uma opção satisfatória, é o sinal para você começar. Então agora vamos para a quarta dica. A quarta dica são as instalações, né? Que nem eu aqui aproveitei aonde era o chiqueiro, fiz muita improvisação, né? Então daí você vai ver aquilo que a legislação exige, né? E aquilo que está dentro do seu alcance. Você vai criar por hobby, você pode adaptar uma construção que você já tenha, né? Então você vai fazer aquela instalação que seja mais econômica para você e que proporcione o bem-estar animal daquilo que você vai criar e que, se for para ter o cadastro ou o registro, que atenda às leis, o que a lei exige. Quinta dica aí da nossa aulinha é a mão de obra. Quem que vai trabalhar? Vai ser você, vai ser um funcionário, vai ser alguém da sua família. Então veja a mão de obra, veja quem que vai trabalhar, que vai cuidar das aves, que já vai de acordo com a sexta dica, que é o conhecimento. Então, se você vai criar aves de raça pura, procure saber sobre o padrão da raça, né? Por exemplo, aquele galo tem a crista muito grande e a cor fora do padrão do Brahma Light. Então você procura aprender sobre padrão, manejo das aves, incubação, qual que é a melhor alimentação, vacinação, controle de doenças, né? Então procure saber tudo que você vai ser necessário para você cuidar bem das suas aves, né? Não faça assim de começar, já pegar as aves, aí você não sabe como cuidar, e daí vai morrer, vai perder a ave. Então aprende primeiro como que cuida bem das aves, para depois começar a criar. E depois desses 6 passos, agora a dica é o marketing. Saiba fazer o marketing, estude para você poder divulgar o seu produto da maneira correta, alcançar bastante pessoas para poder fazer as suas vendas, né? Então, ser um bom marqueteiro, saber sobre o marketing e saber divulgar suas aves, o seu produto da maneira correta, é muito importante para você ter o sucesso. Não adianta nada você fazer todo aquele passo a passo corretamente, chegar na hora de vender o seu produto, você não souber vender, né? Então, muito importante também aprender sobre isso para divulgar a sua marca e os seus produtos. E aqui eu já aproveito para dizer as outras 3 fontes de renda que você pode ter com a criação de aves, que não seja venda de ovos nem venda de aves, né? E quais seriam essas? Uma tá aqui, que é o esterco, né? Essa baia ainda não chegou à cama nova que eu preciso para pôr. Então esse esterco aqui vai sair, eu posso usar no bananal, na lavoura, na horta. A horta nem tanto, né? Porque é um esterco muito forte, mas eu posso usar no capim, né? Então, ou então eu posso vender esse esterco, ele vai ser uma fonte de renda. A outra fonte de renda é o que eu estou fazendo agora, que é o vídeo para o YouTube. De repente você pode filmar as suas aves, conseguir crescer o seu canal, né? Crescer um canal, monetizar esse canal e ser uma fonte de renda para você, que esse é um dos meus objetivos. Então, se você assistiu até agora, gostou e ainda não deu o joinha, vai lá, dá o joinha. Se já é inscrito, muito obrigado. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ajude aí o Marquinho crescer, melhorar aquilo que eu já tenho e poder ensinar mais coisas para você e a gente crescer, evoluir e se desenvolver junto. E a outra dica, eu vou sair para fora agora para terminar de contar. A terceira coisa.
A terceira dica é o turismo, né? O turismo rural, você receber pessoas e cobrar uma taxa para você apresentar as suas aves, a sua criação para elas, né? Então elas vão pagar, vão vir ver as aves, né? Ter uma experiência com animais, principalmente o contato das crianças com os animais. Você vai receber por isso e não vai sair, não vai vender aves. Então você não vai sair aves do seu criatório, então pode ser que não tenha problema, né? Em relação à legislação e essas coisas. Por exemplo, aqui é um pé de cereja do Rio Grande, ali tem outro, ali tem um pé de angico, então eu estou formando um jardim aqui na porta do criatório para ficar bonito, melhorar a aparência. Tem algumas reformas para fazer, justamente com esse propósito do turismo. Aí pessoal, lá tá a lua, lá embaixo o criatório. E nessa área aqui é onde eu quero construir as novas baias e pôr em prática o meu mega projeto sonhador. Aqui de frente está os bezerrinhos e lá o pôr do sol. Olha que bonito. A mata do Passamaia. E aqui vou pôr a foto do meu projeto, do desenho. Então aqui é onde seriam a baia para as novas raças de galinha, para os pombos, codorna, fazão, que eu tenho vontade de criar. Lá no fim, as angolas, os peru, tudo separadinho. A baia de onde seria o escritório, a baia de onde seria o pinteiro. Faltou fazer a baia de hospital para as aves doentes e também a composteira. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ver o que a legislação é possível. Se for possível eu registrar o criatório, eu vou atrás disso. Se não for possível, eu vou usar aquelas duas dicas que eu disse, né? De crescer o canal no YouTube, para o canal se tornar uma fonte de renda, e também o turismo rural, e isso bancar as aves e eu criar por hobby, porque esse é um dos meus sonhos. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.